Olá, boa noite a você. Está começando mais uma edição do Jornal da Record. Umidade em São Paulo provoca a sensação térmica de 2 graus. Estudo aponta que a areia das praias do Rio de Janeiro coloca banhistas em risco. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos. A umidade baixou a sensação térmica em São Paulo, na região sul da capital. A sensação é de 2 graus. Começamos com a Giovana Rizardo, que chega agora para dar mais detalhes para a gente. Giovana, friaca de novo, hein? Boa noite. Pois é, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos. Madrugada fria, com temperatura em média na capital de 9 graus. Mas o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas registrou na região de Parelheiros, na zona sul de São Paulo, 5 graus de temperatura. Mas olha, Salsi, essa é uma temperatura que, na verdade, não entra na conta a umidade relativa do ar, que está em 85%. E o que isso quer dizer? O ambiente mais frio, ele acentua a temperatura, o ambiente mais úmido acentua a temperatura, o que quer dizer que a sensação térmica é de muito mais frio. Definitivamente, Salsi, o que a gente sente aqui na rua é muito diferente da temperatura que é registrada na cidade. Por isso, a cidade mantém aquele atendimento à população em situação de rua. Por dia, são oferecidas 6.000 sopas, 3.000 copos de chocolate quente e também 3.000 de chá nas tendas monitoradas pela Prefeitura. E de acordo com o levantamento da própria Prefeitura, 32.000 pessoas estão em situação de rua na cidade. Salsi. Muito importante reforçar essas informações. Muito obrigada, Giovana. O Ministério Público de São Paulo abriu 2 investigações para apurar a prestação de serviço da Via Mobilidade, empresa que administra 2 linhas de trem em São Paulo. A apuração quer entender os motivos das linhas 8 Diamante e 9 Esmeralda apresentarem tantos problemas. A promotoria disse que o Ministério Público vai exigir soluções urgentes e que não descarta a possibilidade de um pedido de indenização e até mesmo a anulação do contrato de concessão das 2 linhas. A Via Mobilidade reconhece que os problemas existem e disse que trabalha para resolvê-los. Quando a gente fala de praias impróprias para os banhistas, mesmo nessa gelaca, nessa friaca toda, né, a gente sempre pensa na água do mar. Mas é importante se atentar também para a areia da praia. No Rio de Janeiro, por exemplo, a maioria não é recomendada. Vamos ver o que tem a dizer o Pedro Paulo Filho. Oi, Pedro, boa noite. Oi, Salsi, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a Prefeitura do Rio divulgou o primeiro boletim de avaliação da qualidade das areias das praias desde 2019. E dos 24 pontos analisados, 19 foram reprovados. O boletim mostra que as praias de São Conrado, perto da Avenida Niemeyer, de Ipanema, na altura da Rua Maria Quitéria, e do Flamengo são consideradas ótimas. Por outro lado, as praias da Bica, na Ilha do Governador, do Leme e do Leblon, na Zona Sul, não passaram no teste e foram classificadas como não recomendadas. As autoridades recomendam o seguinte: é preciso evitar o contato direto com as areias de avaliação negativa. Usem cangas ou cadeiras e não levem crianças para essas praias. A poluição da areia está associada principalmente ao não recolhimento de fezes de cães e ao descarte irregular de alimentos. Salsi. Tá certo. Ficou alerta. Obrigada, meu querido, pelas informações. O serviço de bordo em voos nacionais volta a ser permitido no próximo domingo. O atendimento dentro dos aviões estava suspenso há mais de 2 anos. As 3 maiores companhias aéreas brasileiras já anunciaram as datas em que voltam a oferecer lanches e bebidas como água e suco a bordo. Na Latam, a retomada acontece a partir de 1º de junho. A Azul e a Gol Linhas Aéreas prometeram a retomada do serviço já a partir de domingo, 1º dia da liberação. Mas no caso da Gol, a medida só vale para os voos que saírem dos terminais de Congonhas, Guarulhos, Brasília e Santos Dumont. Somente em 16 de junho, a Gol terá 100% dos voos contemplados. O serviço de bordo estava interrompido no país desde o início da pandemia por uma determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Há uma semana, a Anvisa liberou a volta de lanches a bordo. Já o uso de máscara permanece obrigatório nos aviões. Salsi.
O frio não dá trégua no sul. Em Porto Alegre, a previsão é de até 7 graus de temperatura. Assunto para Marcele Dutra. Marcele, boa noite. Boa noite, Salsi. A previsão é de tempo seco em todo o Rio Grande do Sul. E mesmo que o inverno não tenha começado oficialmente, as temperaturas seguem bem baixas neste final de semana. Em São José dos Ausentes, onde nevou na terça-feira, a previsão é de mínimas entre 1 e 3 graus no amanhecer. Ao longo do dia, as temperaturas devem ser mais amenas e com janelas de sol. A temperatura máxima pode chegar a 16 graus. Tem previsão de geada para toda a região da Serra Gaúcha. Na região sul, mínima de 7 graus e máxima de 16 em Pelotas. Dia frio também em Porto Alegre. A previsão é de mínima de 7 graus e máxima de 17. Salsi. Obrigada, Marcele. Outro assunto de destaque do dia é que a Prefeitura de Belo Horizonte enviou à Justiça estudos que atestam que pode haver deslizamento do Pico Belo Horizonte por causa da mineração. A Virgínia Nalon chega agora, tem os destaques, tem os detalhes. Virgínia, isso é preocupante, né? Exatamente, Salso, boa noite para você. Segundo especialistas, a mineradora não apresentou estudos específicos sobre o terreno, nem sobre os impactos dos explosivos no local. 4 geólogos, servidores municipais, consideraram irrisória a distância entre a cava oeste, a maior entre as 3 previstas pela Tamisa, e o pico tombado como patrimônio da capital. Agora, a Procuradoria-Geral do município pede na ação que corre na Justiça Federal que o governo de Minas e a Tamisa expliquem como o projeto Taquaril Mineração foi elaborado e, especialmente, como o licenciamento foi autorizado sem um estudo sobre o Pico Belo Horizonte. A mineradora não se manifestou. Salsi. Obrigada pelos detalhes. O presidente Jair Bolsonaro deve se reunir com o empresário Elon Musk nesta sexta-feira. Narla Guiar tem as informações para a gente direto de Brasília. Narla, boa noite. Boa noite, Salsi. Além de Bolsonaro, devem participar do encontro com o Elon Musk os ministros Fábio Faria, das Comunicações, Ciro Nogueira, da Casa Civil, General Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, General Paulo Sérgio, da Defesa, Joaquim Leite, do Meio Ambiente e Carlos França, das Relações Exteriores. Também devem participar do encontro os empresários André Esteves, do BTG Pactual, Alberto Leite, da FS, Ricardo Faria, da Granja, Zeco Auriemo, do Grupo JHSF, Flávio Rocha, da Riachuelo, Carlos Sanches, da EMS, Rubens Ometo, da COSAN, Rubens Menin, do Banco Inter, Carlos Fonseca, da Galápagos, Rodrigo Abreu, da Oi, José Félix, da Claro, Pietro Labriola, da TIM e Alberto Griselli, da TIM Brasil. O encontro, que deve ser na hora do almoço, vai acontecer em um hotel na cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo. O hotel fica próximo ao Centro Industrial Nuclear de Aramá e do Parque Tecnológico. O ministro das Comunicações informou que o evento Conecta Amazônia vai tratar de marcos regulatórios, regulação na Amazônia e conectividade nas escolas da região. O empresário Elon Musk é a pessoa mais rica do mundo, com fortuna avaliada em 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Narla. Já conversamos novamente. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que é triste ver servidor público que já recebe o teto querer mais aumento de salário. Ele também comentou a inflação no Brasil, que já passa dos 12% no acumulado de 12 meses. Foi na live desta quinta-feira. Alguns reclamam, então, que eu vou pedir para o nosso pessoal se encontrar com os presidentes de sindicatos nos servidores e chegar num acordo, tá? É 5% para todo mundo, não atende a Polícia Rodoviária Federal para evitar que entre em greve. É triste falar isso aí, né? Gente que ganha está no teto e quer ter mais reajuste, tá certo? Se eu tivesse recurso, daria, mas a proposta é nossa. No momento, não temos como ir além. Se alguém me arranjar, me dizer aonde eu tiro o recurso, eu dou 10%, dou 15%, dou 20%, sem problema nenhum. E esses produtos do campo, em especial, estão em alta no mundo todo. E a inflação se faz presente em todos os países do mundo. O Brasil é um dos países que tem inflação também, um pouco mais baixo que essa média mundial. Então, nós podemos ver em própria matéria da imprensa, né? A Alemanha 7,4%, os Estados Unidos
próximo da casa dos 8%. O Brasil está a 12%, mas como a inflação era prevista de 4%, né? Na verdade está 8% assim no normal. É bastante? É, mas é uma coisa que acontece no mundo todo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, defendeu a justiça eleitoral em uma solenidade em Brasília. Ao discursar em um evento sobre os 90 anos da Justiça Eleitoral, Alexandre de Moraes, que será o presidente do TSE durante as eleições de outubro, defendeu a democracia e o trabalho da Corte. Sem citar o presidente Jair Bolsonaro, rebateu os questionamentos ao sistema eleitoral brasileiro. Esse foi o surgimento da Justiça Eleitoral, vontade de concretizar a democracia e coragem para lutar contra aqueles que não acreditam no Estado democrático de direito. O pedido de investigação contra Moraes está com a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, mas passará pela análise do chefe do Ministério Público, Augusto Aras. A previsão é que o parecer seja enviado ao Supremo Tribunal Federal na próxima semana. Mas a aposta entre os ministros e dentro da própria Procuradoria-Geral é por um arquivamento, sob a alegação de que Moraes não cometeu nenhum crime. Isso porque Aras não estaria disposto a comprar briga com o Supremo e tentaria esfriar a crise instalada entre o Judiciário e o Planalto. Na Praça dos Três Poderes, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também tem atuado como bombeiro para acalmar a crise institucional. Ele voltou a defender a harmonia entre os poderes. Sempre quero deixar claro o nosso compromisso com a democracia, com o Estado de Direito, e esse compromisso definitivamente não se faz sem o absoluto respeito ao Poder Judiciário. Em uma imagem que marcou o Dia da Política em Brasília, Jair Bolsonaro e Alexandre de Moraes se cumprimentaram. A cordialidade aconteceu 2 dias depois de o presidente pedir a primeira investigação do ministro ao Supremo Tribunal Federal. Foi na cerimônia de posse de ministros do Tribunal Superior do Trabalho. Estavam presentes os ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. O presidente do TST, Manuel Pereira, pediu a Bolsonaro que condecorasse parte dos novos ministros. Nesse momento, Jair Bolsonaro fez um gesto inesperado. Foi em direção a Alexandre de Moraes e o cumprimentou. Mais cedo, ao discursar para investidores, embaixadores e ministros no Congresso Mercado Global de Carbono, no Rio de Janeiro, Bolsonaro criticou, mais uma vez, o sistema eleitoral brasileiro. O vídeo foi divulgado por assessores do presidente nas redes sociais. O voto é a alma da democracia. Ele tem que ser contado publicamente e auditado. Não serão 2 ou 3 pessoas que vão bater no peito, eu mando, vai ser assim... E quem agir diferente, eu vou caçar registro e vou prender. Isso não é democracia. O presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, esteve no evento e almoçou com Bolsonaro. Em um momento de fortes pressões do presidente da República para tentar conter os frequentes reajustes no preço dos combustíveis. Bolsonaro fez questão de lembrar os escândalos de corrupção que atingiram a estatal nos governos anteriores. O endividamento da Petrobras, de 2003 a 2015, chegou na casa dos 900 bilhões de reais. Corrupção, desmandos, mal feitos, projetos começados não concluídos, entre outras tantas coisas. O ministro Paulo Guedes participou de encontros com empresários de vários setores nesta quinta-feira em São Paulo. Guedes disse que o Brasil se tornou o maior destino de investimentos do mundo. O ministro Paulo Guedes afirmou que o Brasil vive hoje uma recuperação econômica que é resultado da política de controle de gastos adotada pelo governo durante a pandemia. O Brasil está com um fiscal forte, o desempenho fiscal continua muito forte e bastante melhor que o desempenho fiscal de todos os países lá de fora. Quer dizer, tanto no G7 quanto nos emergentes, o nosso desempenho fiscal está bastante acima, confirmando as nossas expectativas que nós íamos surpreender.
Em encontro virtual, o ministro apresentou os números do boletim da Secretaria de Política Econômica. A projeção de crescimento real do Produto Interno Bruto do Brasil deste ano foi mantida em 1,5%. O PIB é a soma das riquezas produzidas pelo país. Já a estimativa de inflação subiu de 6,55% para 7,9%. O ministro cumpriu os compromissos da agenda durante toda a tarde no escritório do Ministério da Economia, que fica neste prédio na Avenida Paulista. Em um outro evento presencial no período da manhã, Paulo Guedes disse que o Brasil também tem se destacado nos investimentos e nas oportunidades. O ministro reafirmou que existem investimentos da ordem de 800 bilhões de reais já contratados para os próximos anos e afirmou que o Brasil é hoje o maior destino de recursos no mundo. O Brasil está aberto. Na hora que está todo mundo fechando, o Brasil está aberto e virou a maior fronteira de investimento, porque durante também a pandemia fizemos as reformas de marcos regulatórios. Então, 5G, telecomunicações, eletricidade, gás natural, que é transição. Fizemos essas reformas. Guedes também destacou os investimentos internos que cresceram nos últimos anos. O Brasil estava com 14% de taxa de investimento, passou para 16%, passou para 18%. O ano passado foi 19,2%, está subindo. Nós estamos investindo muito mais, fora os contratos que já tem. Então, o Brasil já tem uma estruturante, uma componente estruturante que já está decolando. O ministro citou dificuldades de outros países para dizer que o Brasil se livrou do que ele chama de inferno da inflação. Está faltando manteiga na Holanda, tem fila e pessoa brigando na fila de gasolina no interior da Inglaterra. A Inglaterra teve a maior inflação dos últimos 40 anos e vai ter 2 dígitos já. Eles estão indo para o inferno. Nós já saímos do inferno, tentaram empurrar a gente para lá de novo, nós estamos voltando rápido, porque a gente já conhece o caminho, nós já estivemos lá há muito tempo. Nós saímos, sabemos como é que sai rápido do fundo do poço. O presidente da Câmara, Arthur Lira, esteve agora à noite no STF, onde se encontrou com o ministro André Mendonça. A Nathalie Machado traz os detalhes desse encontro para a gente. Nathalie, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. A reunião não estava marcada na agenda oficial do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E ele entrou e saiu pela garagem. Um assunto em comum entre os dois é a liminar concedida pelo ministro André Mendonça, que proibiu políticas estaduais para a cobrança do ICMS sobre o diesel. O presidente da Câmara disse que quer votar já na próxima terça-feira o projeto para limitar imediatamente a 17% a cobrança do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transportes. Mas a aprovação do projeto pode levar a questão à Suprema Corte. Isso porque o STF já decidiu que o ICMS máximo nas contas de luz tem que ser o mesmo dos outros serviços considerados essenciais, que hoje é de 17%. Mas isso só a partir de 2024. O projeto, sendo aprovado com efeitos imediatos, entra em conflito com a decisão do Supremo. Salsi. Obrigada, Nathalie, pelas suas informações. Em São Paulo, a alta nos roubos de celulares fez com que muitos adotassem um segundo aparelho. A estratégia é deixar o celular com aplicativos bancários em casa e só usar na rua um aparelho para ligações e mensagens. Falar ao telefone, enviar mensagens e acessar informações enquanto andamos na rua são atividades de alto risco, segundo dados do Portal de Transparência de São Paulo. Quase 27 mil aparelhos foram roubados entre janeiro e fevereiro deste ano. A onda crescente de roubos fez com que muitas pessoas adotassem um segundo celular. Um para acessar aplicativos bancários e redes sociais é deixado em casa. Nas ruas, é usado outro, apenas para ligações e trocas de mensagens. Há 6 meses, a Ana entrou para o grupo de pessoas com 2 celulares. E ao contrário do que se poderia imaginar, o mais barato ela deixa em casa. Quando sai, ela leva o mais caro. Me dá seu celular. Eu dou imediatamente, não vou estar preocupada que está levando meus aplicativos de banco, vai invadir minhas contas. Por isso, posso entregar sem medo. Este especialista dá algumas dicas para que as pessoas protejam seus dados pessoais nos telefones celulares.
para cada aplicativo uma senha. Burocratiza um pouco mais o nosso dia a dia, o que queremos tudo na mão, mas isso ainda nos traz, de certa forma, mais segurança e faz com que quem busque pensar em pegar o aparelho de alguém saiba que vai ter muita dificuldade para conseguir acessar todas as informações do dono. E a polícia do Paraguai prendeu nesta quinta-feira 2 suspeitos de participação no atentado ao prefeito de Pedro Juan Caballero. O político segue internado em estado grave. De acordo com a investigação, uma das armas usadas no crime pertenceu a um traficante. A prefeitura de Pedro Juan Caballero permanece fechada desde o dia do atentado contra o prefeito José Carlos Acevedo, de 53 anos. Viaturas reforçam o policiamento nas ruas da cidade. 2 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento no atentado ao prefeito. A polícia paraguaia bloqueou o acesso ao hospital, onde o prefeito está internado em estado grave. A segurança é feita por mais agentes armados. Esse cerebro complicou mais. Ele começou a inchar muito e, consequentemente, ele foi colocado um catéter. Tá? Um catéter dentro dos ventrículos do crânio para ajudar a esse cerebro não sofrer mais. Então ele segue na UTI, ele está assistido, ele segue sedado, ele está em coma induzido, esse cerebro tem que descansar. José Carlos Acevedo foi abordado por pistoleiros na última terça-feira, quando saía da prefeitura para voltar para casa. Ele foi atingido por 7 tiros. Aqui no Paraguai, a polícia realizou um exame de balística e descobriu que uma das pistolas usadas no atentado era de um traficante, assassinado em 2017. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos alertou que a guerra na Ucrânia ainda pode durar muito tempo. Segundo o Pentágono, as tropas russas conseguiram se consolidar no leste e no sul da Ucrânia, o que pode fazer com que o conflito se prolongue. Desde abril, o exército russo concentra grande parte do poder de fogo para capturar 2 províncias separatistas na região oriental, conhecida como Donbass. Os comandantes militares dos Estados Unidos e da Rússia negociaram pela primeira vez desde o começo da guerra na Ucrânia. O general americano Mark Milley conversou com o chefe das forças russas, Valery Gerasimov, por telefone. Segundo o Pentágono, os dois discutiram uma série de preocupações de segurança. Na semana passada, os secretários da defesa dos 2 países também participaram de uma videoconferência. O americano Lloyd Austin pediu um cessar-fogo imediato na Ucrânia. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, confirmou que não vai apoiar a adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN. O presidente turco disse que os 2 países abrigam e financiam grupos curdos que são considerados terroristas pela Turquia. A aprovação de Ankara é crucial, pois a OTAN toma decisões por consenso de todos os 30 países. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a Finlândia e a Suécia solicitaram formalmente a adesão à aliança militar, que é vista por Moscou como uma ameaça. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu os líderes dos 2 países nórdicos na Casa Branca e disse que ambos têm o apoio total e completo dos americanos para entrar na OTAN. Em fevereiro, a Ucrânia solicitou a adesão a outra aliança, a União Europeia, mas o processo de adesão ao bloco não pode ser acelerado, apesar da invasão do país pela Rússia. De Tel Aviv, Bianca Zanini. E o mundo bateu um recorde de deslocados internos em 2021. Quase 60 milhões de pessoas tiveram que deixar as casas por conflitos internos ou desastres naturais. O número inclui apenas aqueles que não foram forçados a deixar os países de origem. Quase metade era de jovens menores de 18 anos. Mais de 14 milhões de deslocamentos foram provocados por situações de conflito, 50% a mais do que em 2020. A polícia de Israel entrou em confronto com um grupo de judeus durante um tumulto em um local de peregrinação. A confusão começou quando uma multidão de fiéis derrubou barreiras de proteção instaladas pelas autoridades israelenses. Segundo a polícia, as grades serviam para evitar um desastre. Em abril de 2021, 45 pessoas morreram pisoteadas no mesmo lugar durante a peregrinação ao Monte Meron.
Cerca de 100 mil pessoas participavam de uma comemoração judaica. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, embarcou nesta quinta-feira para a Ásia. Quem tem mais detalhes para a gente é o correspondente Vandrei Pereira. O presidente Joe Biden viaja à Coreia do Sul e depois ao Japão para se reunir com os líderes dos dois países. O objetivo da visita é reforçar a posição política dos Estados Unidos no continente. Na primeira parada, em Seul, Biden vai se encontrar com o presidente Yoon Suk-yeol. Lá, o líder americano vai visitar as tropas americanas e sul-coreanas, mas não deve viajar à fronteira militarizada entre as duas Coreias. Na quarta, uma autoridade da Casa Branca alertou para um possível teste nuclear norte-coreano durante a viagem de Biden à Ásia, como forma de provocação. Em seguida, o democrata vai até o Japão para se encontrar com o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida no domingo. Nesta quinta-feira, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que a Rússia é responsável por criar uma crise alimentar global ao invadir a Ucrânia. O país do leste europeu é um grande exportador de grãos. De Orlando, na Flórida, Vandrei Pereira. No Afeganistão, o Talibã determinou que as apresentadoras de TV devem cobrir o rosto. O grupo fundamentalista determinou que apenas os olhos de mulheres em programas televisivos do país podem aparecer nas transmissões. A sugestão é usar máscaras cirúrgicas. A medida vale oficialmente a partir de domingo. Diversas restrições foram impostas às mulheres desde que o Talibã voltou ao poder no Afeganistão, em agosto do ano passado. Autoridades do planeta se preocupam com a disseminação de uma doença semelhante à varíola, que foi erradicada na década de 80. É a chamada varíola do macaco, que já tem casos na África, Europa e agora nos Estados Unidos. No total, já são mais de 30 infectados, todos homens. O caso mais recente da doença foi diagnosticado no estado americano de Massachusetts, na costa leste do país. O paciente está em isolamento. Além dos Estados Unidos, também há registros confirmados da varíola do macaco em Portugal, na Espanha, Itália, Suécia e no Reino Unido, além da África. Até onde se sabe, o primeiro caso registrado da doença foi no Reino Unido. Nesta quinta-feira, autoridades de saúde da África afirmaram que casos da varíola do macaco foram detectados durante a pandemia no continente africano. Os sintomas da doença são semelhantes aos da varíola humana. Eles incluem febre, dor de cabeça, cansaço, calafrios e erupções ou lesões na pele. A maioria dos pacientes se recupera em algumas semanas, mas a doença pode ser fatal. A contaminação acontece pela mordida de roedores ou macacos e também pelo contato com o paciente infectado, através da saliva e da coriza. Especialistas investigam a possibilidade de transmissão por relações sexuais. Os cientistas afirmam que não há motivo para pânico. Segundo o Dr. Jimmy Whitworth, professor de saúde pública internacional, a doença não vai atingir a população mundial em geral. Não é um novo coronavírus. Aqui em Portugal, os casos confirmados têm o mesmo perfil. Todos homens, jovens, que vivem aqui, na região de Lisboa. O Centro Europeu de Controle de Doenças recomenda a vacina da varíola para os contatos de alto risco, para tentar interromper as cadeias de transmissão. A varíola humana foi erradicada em 1980. Uma forma de prevenção é manter a higiene do corpo, realizar ações como tomar banhos regularmente e lavar as mãos. As mortes por coronavírus no mundo caíram 21%, segundo a Organização Mundial da Saúde. Os dados foram divulgados no relatório semanal da OMS. Já os novos casos tiveram alta de 1%, indicando estabilidade após semanas de queda. Segundo o diretor da agência, a maior preocupação é com o surto na Coreia do Norte. Já são quase 2 milhões de infecções e a população não está vacinada.
O governo americano acionou o Departamento de Defesa Nacional para ajudar fabricantes e acelerar a produção de leite em pó para recém-nascidos e crianças. A escassez da fórmula infantil tem feito pais e mães estocarem o produto para garantir a alimentação dos filhos. Famílias dirigem quilômetros em busca de latas das chamadas fórmulas infantis. O complemento alimentar para recém-nascidos é, em muitos casos, o único alimento dado a bebês alérgicos ao leite de vaca. Nos Estados Unidos, supermercados e farmácias estão com prateleiras vazias há meses. A escassez do produto tem levado famílias ao desespero, com a saúde das crianças colocada em risco. O problema afeta especialmente creches e hospitais infantis. Shannon Hyler, diretora de uma pré-escola no estado do Missouri, conta que é cada vez mais difícil fornecer a fonte básica de alimento aos alunos. A marca genérica da fórmula chega com um preço equivalente a mais de R$100, quase 3 vezes acima do normal. A falta do produto começou a ser percebida em fevereiro, quando uma das principais fábricas americanas anunciou o recolhimento de milhões de latas por suspeita de contaminação por uma bactéria. A produção da empresa costumava abastecer 44% dos Estados Unidos. Por causa disso, outros fabricantes têm trabalhado dobrado para tentar suprir a demanda. O governo americano pretende ampliar a importação do produto, mas teme pela qualidade. A Agência Reguladora de Alimentos do país chegou a um acordo com a fornecedora original para reativar a unidade interditada e tentar diminuir o prejuízo. Chegou a hora do futebol. O Atlético Mineiro venceu nesta quinta-feira com 2 gols de Hulk e garantiu vaga nas oitavas de final da Libertadores. Veja como foi. A partida foi no Mineirão. Hulk recebeu na área e tocou na saída do goleiro Ramírez para abrir o placar contra o Independiente del Valle, do Equador. No segundo tempo, Hulk foi lançado e tocou por cima do goleiro, 2-0, e 18º gol do artilheiro da temporada. Vargas diminuiu para o time equatoriano, mas Sávio marcou este golaço no final e garantiu a vitória do Galo. Atlético classificado 3, Del Valle 1. Pela Copa Sul-Americana, o Fluminense empatou sem gols com o União Santa Fé da Argentina e depende agora de uma combinação de resultados na última rodada para garantir vaga na próxima fase. O São Paulo venceu o Jorge Wilstermann por 3-0 e se classificou para as oitavas de final. Exclusivo, o Jornal da Record teve acesso às escutas telefônicas que mostram a conversa de criminosos especializados no roubo a casas de luxo. 3 integrantes da quadrilha foram presos nesta quinta-feira. Os assaltantes buscavam estrangeiros que moram no Brasil e costumam deixar dinheiro em casa. Os policiais se dividiram em vários endereços e, ao mesmo tempo, cumpriram 14 mandados de busca e prisão. 3 ladrões especializados em roubo a residências foram presos. Eles agem sempre em bando e em todas as regiões de São Paulo. Aqui o primeiro criminoso chega sozinho. Ele se aproxima da casa. Em 6 segundos arromba o portão e sai. Minutos depois ele volta com outros assaltantes. 2 invadem o imóvel. O outro fica como olheiro do lado de fora, dando cobertura para a quadrilha. Neste outro roubo, eles invadem a casa no meio da madrugada e rendem uma família que estava dormindo. Usam arma de fogo, são muito violentos, costumam bater nas vítimas e se divertem com o sofrimento delas. Em menos de 2 meses, os policiais aqui desta delegacia identificaram 10 criminosos que fazem parte da quadrilha. 8 já foram indiciados. As conversas entre os assaltantes mostram que eles tinham informações privilegiadas sobre as casas que seriam assaltadas. Salve, meu parceiro. Boa pra nós. Boa, boa. Forte abraço aí, meu truque. Os caras já mexeu lá e acharam um dinheiro, entendeu? Só que tem um quarto lá que tá trancado e tem um pitbull dentro, entendeu, parceiro? Segundo as investigações, as vítimas eram em sua maior parte estrangeiros que vivem aqui no Brasil. Estão ilegais no país, mas aqui trabalham e que guardam dinheiro, recursos em suas residências porque não fazem uso do nosso sistema financeiro.
E um chileno teve uma surpresa ao descobrir uma caderneta de poupança da década de 70. Ezequiel Hinojosa encontrou o documento guardado pelo pai depois de 50 anos. Na época, o pai havia economizado 140 mil pesos chilenos, o que equivale a R$800 na cotação atual. Por conta da inflação e dos juros, o valor atingiu o equivalente a mais de 5 milhões de reais. Ezequiel ainda não recebeu o dinheiro, porque o caso foi parar na Justiça do Chile. Este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite, cuide-se. Tchau.